Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2. Espero que todos vocês estejam bem junto aos seus familiares. Nós daremos continuidade à farmacologia dos anti-inflamatórios não esteroidais nesta videoaula de número 3. Na nossa última aula, nós abordamos o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. E nós vimos que os ANES podem ser classificados em seletivos, quando eles inibem apenas a COX-2, e não seletivos, quando eles são capazes de inibir a COX-1 e a COX-2. Na aula de hoje, nós teremos como objetivo abordar a principal indicação ou as principais indicações para o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. E também as principais classes de anti-inflamatórios não esteroidais utilizadas na clínica odontológica, com foco nos fármacos que inibem a COX-1 e a COX-2. As referências que vocês deverão utilizar para esta aula são Hang e Daly, Lenita Vamacher e Penildon Silva. Os ANES, como nós vimos nas últimas aulas, são fármacos que irão diminuir as sínteses de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos durante o processo inflamatório. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são fármacos que deverão ser utilizados para o controle da dor aguda, de intensidade moderada a severa, no período do pós-operatório de intervenções odontológicas eletivas, como, por exemplo, na exodontia de inclusos, ou cirurgias periodontais, ou colocação de implantes múltiplos, ou ainda em procedimentos de enxertias ósseas. Como eles deverão ser utilizados? O regime mais eficaz para o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais é o de analgesia preventiva. Na analgesia preventiva, o regime posológico ele tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. A primeira dose do anti-inflamatório não esteroidal ela deverá ser administrada ao final do procedimento odontológico, com o paciente ainda sob o efeito da anestesia local, seguida pelas doses de manutenção no pós-operatório por curto prazo. Os ANES também podem ser úteis no controle da dor já instalada, decorrente de processos inflamatórios agudos. Aqui nós temos uma linha do tempo dos anti-inflamatórios não esteroidais. Nós podemos ver que o primeiro anti-inflamatório não esteroidal que surgiu foi a aspirina. Depois, a fenilbutazona, em 1950, a indometacina, o ibuprofeno, em torno de 1970, naproxeno e diclofenaco. Estes fármacos são fracamente seletivos para a COX-2. São fármacos classificados como não seletivos, pois inibem a COX-1 e a COX-2, com exceção da aspirina, que tem uma inibição preferencial para a COX-1. A partir de 1990, surgiram então os coxibes. O primeiro coxib foi o rofecoxib e, por último, o lumiracoxib, os quais são fármacos inibidores específicos da COX-2. Então, nós temos aqui
as principais classes de anti-inflamatórios utilizados na clínica. A primeira classe são os inibidores seletivos da COX-1, como, por exemplo, os salicilatos. A aspirina, também chamada de ácido acetil salicílico, são fármacos que inibem preferencialmente a COX-1. A segunda classe são os inibidores não seletivos da COX-2. Entre eles, nós temos os ácidos acéticos, como, por exemplo, a indometacina e o sulindaco, derivados de ácidos propiônicos, como exemplo, fluorbiprofeno, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, e os derivados do ácido fenilacético, por exemplo, o diclofenaco, e os oxicans, como, por exemplo, o piroxicam. Todos esses fármacos inibem de maneira não seletiva a COX-1 e a COX-2. A terceira classe são os inibidores seletivos da COX-2. Os oxicans, como por exemplo o fármaco meloxicam, e a nimesulida, que pertence à classe das sulfonamilidas, são fármacos que inibem seletivamente a COX-2. E a última classe são aquelas pertencentes aos fármacos que inibem de maneira altamente seletiva a COX-2, como, por exemplo, os fármacos celecoxib e etoricoxib. Vamos tratar, então, inicialmente da primeira classe, que são aqueles fármacos que inibem de maneira seletiva a COX-1, como, por exemplo, a aspirina. Os salicilatos, eles são excelentes analgésicos, antipiréticos, mas não são fármacos com potente ação anti-inflamatória. Para ser um bom anti-inflamatório, precisa utilizar uma dose extremamente alta, o que não justifica o seu uso devido aos efeitos gastrointestinais. Como analgésico, são utilizados para tratamento de cefaleias, artralgias, que são dores nas juntas, nas articulações. Também são utilizados para tratar cólicas menstruais, mialgias e dor de dente. Estes fármacos são excelentes antirreumáticos e antitrombóticos, pois eles inibem seletivamente a COX-1, que vai produzir a síntese de tromboxano e, portanto, eles têm excelente ação antiagregante plaquetária. A dose da aspirina em adultos é de 500 a 650 miligramas para a atividade analgésica e antitérmica. Se necessário, deve-se repetir a cada 4 a 8 horas, não excedendo 8 comprimidos por dia. As doses de 4 a 5 gramas por dia possuem ação anti-inflamatória. No entanto, com essa dose, a incidência de efeitos gastrointestinais é elevada. A partir de 12 anos, deve-se utilizar um comprimido, se necessário, repetir a cada 4 a 8 horas, até 3 vezes ao dia. A aspirina é um fármaco utilizado como profilático do infarto do miocárdio. A dose diária da aspirina para um adulto é de cerca de 75 miligramas por dia. Nessa dose,
hipótese, a aspirina é capaz de inibir a agregação plaquetária para níveis benéficos em paciente com risco de infarto do miocárdio ou outras doenças cardiovasculares. Os derivados do ácido acético são inibidores não seletivos da COX, ou seja, inibem a COX-1 e a COX-2. A indometacina é um exemplo deste fármaco. Ela foi o primeiro anti-inflamatório não esteroidal introduzido no mercado farmacêutico. Ela possui boa eficácia devido à inibição da COX-2, mas ela apresenta efeitos adversos inaceitáveis devido à inibição da COX-1, principalmente quando empregada por tempo prolongado. O sulindaco é um derivado do ácido acético e inibe a COX-1 e a COX-2. O sulindaco é um profármaco. A espécie ativa do sulindaco envolve uma redução reversível deste substituinte, denominado sulfonila, para a forma de sulfeto in vivo. O sulindaco ativo é um anti-inflamatório não esteroidal. A sua atividade anti-inflamatória se deve à inibição da síntese de prostaglandinas e inibição da agregação plaquetária. A forma obtida de sulfeto, a forma ativa, ela tem atividade anti-inflamatória comparável à da indometacina, enquanto que o sulindaco ele é desprovido de atividade, ou seja, é inativo e, portanto, não causa danos à mucosa gástrica nem intestinal. Os derivados de ácidos propiônicos que inibem de maneira não seletiva a COX-1 e a COX-2 são o ibuprofeno, flurbiprofeno, cetoprofeno e naproxeno. Eles têm ação analgésica, antipirética e principalmente anti-inflamatória. Eles são utilizados para o alívio da dor e da inflamação em artrite reumatoide, na gota e também para o tratamento da dismenorreia primária. O ibuprofeno é considerado seguro nos primeiros 2 trimestres da gestação e é o único anti-inflamatório não esteroidal recomendado para crianças devido à baixa incidência de efeitos adversos, sendo que o naproxeno e o cetoprofeno também têm sido utilizados em crianças. Derivados do ácido fenilacético, como por exemplo o diclofenaco de potássio, são inibidores não seletivos da COX. Também inibem a COX-1 e a COX-2. Eles têm ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. O diclofenaco de potássio é utilizado no tratamento da artrite reumatoide e da dismenorreia primária. Ele é considerado seguro nos primeiros 2 trimestres da gestação e é utilizado para tratar a inflamação do músculo, das articulações e tendões de maneira tópica. A dose para adultos é de 50 mg e poderá ser utilizado no intervalo de 8 a 12 horas. Nós finalizamos aqui essa videoaula, na qual nós abordamos os anti-inflamatórios não esteroidais que inibem a COX-1 e a COX-2. Na nossa próxima aula, nós abordaremos os anti-inflamatórios não esteroidais que inibem seletivamente a COX-2. Obrigada pela sua companhia.